A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre uma mente acesa ou mente sincera. Para falar sobre este assunto, vamos ler lá no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2, que diz o seguinte: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Hoje, nesta nossa conversa, vamos falar sobre esta expressão, mente acesa ou uma mente sincera, como o apóstolo Pedro relata no texto que lemos, aonde ele diz: quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera. O apóstolo Pedro tinha um propósito quando escreve as suas cartas, que era despertar nos seus ouvintes uma mente acesa ou uma mente sincera, como ele mesmo escreveu. Percebam que Pedro não fala em despertar as suas emoções, mas sim a mente. Esta palavra utilizada, mente, é uma tradução da palavra original grega dianoia, que também pode ser traduzida como pensamento, entendimento e inteligência. Isso nos leva a entender que quando Pedro fala sobre mente acesa, ele também está se referindo a pensamentos acesos e sinceros, entendimento esclarecido, como também sobre a inteligência espiritual. Amados, parece um detalhe sem importância a forma que Pedro fala sobre a mente sincera, mas não é. A expressão despertar a sua mente é mais oportuna do que imaginamos para os nossos dias, pois hoje vivemos em uma época de anticonhecimento da palavra e, ao mesmo tempo, vivemos uma época de proemocionalismo. Hoje nota-se certa aversão à reflexão da palavra, enquanto se corre atrás muito mais de emoções. Percebam, pouca gente vai ouvir uma palavra referente àquilo que nos é ensinado por Deus, mas multidões enchem estádios em busca de emoções. São os tempos pós-modernos. Este clima tem influenciado até as igrejas. Hoje o prestar cultos a Deus é mais voltado a emoções do que a pregação, ao estudo da palavra de Deus. Com isso, aqueles que participam das igrejas hoje estão dando muito mais valor a participar das emoções presentes nos cultos do que para a reflexão da palavra, para aquilo que Deus quer nos instruir através da sua bendita palavra. Cultos hoje são programados para despertar o lado emocional das pessoas e não o espiritual, atraindo pessoas com programações muito bem produzidas e não com o objetivo de informar o profundo, o escondido da palavra de Deus às pessoas. Ou seja, melhor o emocional do que dar o conteúdo, o ensinamento bíblico.
O que parece é que as pessoas gostam e se envolvem emocionalmente com o que está se apresentando hoje em um culto. Mas será que os resultados obtidos serão duradouros e vão levar as pessoas à eternidade? Sinceramente, não sei. No texto, Pedro tem como propósito despertar a mente dos seus leitores, com o objetivo, diz ele, quero que vocês lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho de Cristo. Queridos, hoje o Senhor está falando à sua igreja e Ele quer o melhor para nós. Deus quer que possamos ter uma mente acesa, uma mente sincera, que o nosso entendimento seja aberto e que possamos adquirir inteligência espiritual. Ou seja, o apóstolo Pedro fala que a mente acesa, a mente sincera, o entendimento aberto, tanto quanto a inteligência espiritual, vem pelo conhecimento do Antigo Testamento, da figura dos profetas, e também do conhecimento do Novo Testamento, na figura daquilo que os apóstolos ensinaram à igreja. Quanto ao conhecimento da palavra, o objetivo da igreja, meus irmãos, precisa ser a reflexão, a busca do conhecimento para aqueles que participam da igreja, pois seu ensino é que vai gerar em nós aquilo que é preciso para a igreja possa alcançar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é eterno. As emoções são passageiras, até nos satisfazem por um momento, mas aquilo que nos traz alegria eterna, esperança, certeza, paz interior, alívio, é verdadeiramente aquilo que adquirimos através da palavra de Deus. E isso é que dá sabor à vida do cristão. Por isso, como igreja, precisamos buscar ter uma mente acesa, uma mente sincera, ter o nosso entendimento aberto, uma inteligência espiritual. E para isso, precisamos amar a palavra de Deus, meditar, fazê-la parte integrante de nossas vidas, que com certeza todas as emoções que passarem a fazer parte das nossas vidas serão emoções saudáveis. Uma vez que a emoção faz parte da humanidade. Mas escute uma coisa, só é legítima a emoção e útil quando brota da reflexão e do pensamento de uma mente acesa, de uma mente sincera, de um entendimento aberto e de uma inteligência espiritual gerada pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus em nossas vidas. Me permita orar por você. Parece que somos repetitivos em dizer, olha, é a importância de conhecermos, de termos a mente de Cristo, de termos o conhecimento bíblico. Veja como é muito importante isso. Hoje vivemos tempos e que a igreja se encontra assustada, apavorada, por não conhecer os propósitos de Deus através da sua palavra, pois tudo isso que vivenciamos hoje já está mencionado na palavra de Deus, foi nos ensinado pelos apóstolos, pela palavra de Deus, mas ainda nós não temos consciência disso. Me permita orar por você nesta hora. Pai amado,
Peço a Ti nesta hora que a sua igreja busque viver como uma igreja, não sendo levada pelas emoções, mas que a sua igreja seja levada a buscar, a ter uma mente acesa, uma mente sincera, a ter um entendimento aberto, a ter uma inteligência espiritual. Pai, que a sua igreja entenda que as emoções passam e o que permanece nos leva para o lugar que Deus nos foi preparar. É a mente sincera, a mente acesa, o entendimento aberto e uma inteligência espiritual, que é gerada pelo Espírito Santo de Deus, através do conhecimento de Deus, que a sua igreja possa dizer como o salmista Davi declarou em seu salmo: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus amigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Aleluia! Queridos, por mais difícil que seja, reserve um tempo para amar, meditar e conhecer a palavra de Deus. Deseje que o Espírito Santo, com toda a força do teu coração, lhe conceda uma mente sincera, uma mente acesa, que o seu entendimento esteja aberto e que você possa adquirir uma inteligência espiritual através da palavra de Deus, pois é isso que necessitamos em nossas vidas para que possamos tomar posse de tudo que Deus tem para cada um de nós. Reflita nisto nesta hora. Medite na palavra de Deus neste dia. Peça a Deus, abra o meu entendimento, me dê uma mente sincera, que o Espírito Santo possa agir na tua vida para te dar inteligência espiritual, porque assim você será mais que vitorioso. Deus abençoe a tua vida e a tua casa neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém.